E aí pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Então, continuando aqui mais uma aula sobre PowerPoint, hoje nós veremos a guia Inserir. Tá? Vou mostrar aqui como vai funcionar a guia Inserir. Nós tivemos outras aulas onde eu expliquei aqui as principais ferramentas da guia Página Inicial. E hoje começaremos com a guia Inserir. Então vou selecionar aqui primeiro, né, o layout em branco, como sempre. E na guia Inserir, a primeira coisa que eu vou passar para vocês é tabela. Inserir tabela. Tá? Então eu vou clicar aqui em cima e ele mostra esse monte de quadradinho. Perceba que conforme eu vou passando a seta do mouse na direção para baixo, né, ele vai colocando aqui as linhas da tabela. E para a direita, as colunas. Então eu posso colocar, por exemplo, 3 colunas e 8 linhas. No máximo, você percebe que é 8 linhas, aliás, 10. Tá? Você tem aqui 8 linhas e 10 colunas. Certo? Se você precisar de mais, você vai ter que clicar em Inserir tabela. E aí você consegue colocar quantas colunas e linhas você quiser. Mas por hoje, eu vou selecionar somente 3 colunas e 2 linhas, para ficar mais fácil. Tá? Selecionei aqui, beleza? Para poder digitar o texto, basta clicar na célula que você quer. Cada espaço desse, cada retângulo desse aqui, é chamado de célula, igual no Excel, tá bom? Então vou clicar aqui em cima, que é o cabeçalho. Posso colocar, por exemplo, nome. Aqui do lado eu vou colocar idade e depois telefone. Vou clicar dentro aqui embaixo de nome, vou colocar Daniel Marcos, idade 30, telefone. Vou clicar aqui embaixo novamente, ou se eu estiver nessa última, eu posso apertar aqui a tecla Tab, ele automaticamente vai descendo, tá? Então, Maria Silva, 20, telefone. E assim eu vou preenchendo a minha tabela. Vou apertar o F5 para você ver como é que fica. Tá? Fica bem interessante. Continuando aqui, se eu precisar criar mais linhas, eu posso simplesmente clicar dentro da última célula, apertar o Tab e ele vai criando. Estou apertando o Tab novamente, ele vai passando célula por célula, eu consigo criar mais. Tá? Se eu quiser excluir, mudar de cor, dentre outras configurações possíveis com uma tabela, aqui em cima perceba que aparece ferramenta de tabela, tá? Mas só aparece porque eu cliquei dentro da tabela. Se eu clicar fora, veja que já sumiu. Quando eu clico dentro da tabela, aí aparece aqui, ferramenta de tabela. E eu tenho mais 2 guias novas, que é a guia Design, onde você tem para aparência, né? Mudar de cor, tem sombreamento, bordas, efeitos, ou do texto, tá? E Layout, seria para você poder inserir linhas acima, linhas abaixo, retirar linhas, tá? Mesclar células, seria juntar 2 em uma. Então nós veremos isso daí nessa aula de hoje. Então, primeiro aqui eu vou selecionar Design. Então, o que eu posso fazer no Design? Vamos supor que eu quero aqui cores diferentes. Então perceba que eu tenho aqui vários estilos, tá? Onde eu posso escolher. Se eu clicar nessa seta, vai aparecer mais estilos para mim. Olha lá, claros, médios, escuros. Então, por aqui você vai conseguir selecionar. Vou colocar aqui um outro qualquer. Pegar esse aqui. Dar um F5 para testar. Olha lá, tá vendo? Formatei minha tabela. Voltando. Posso colocar sombreamento, certo? Sombreamento, na verdade, seria a cor da célula. Ok? Seria aqui a cor da célula. Exemplo, eu quero colocar uma cor aqui nessa célula do nome.
Você vem aqui no sombreamento e escolher uma cor. Certo? Bem facinho. Bordas são as linhas da tabela. Por exemplo, vou selecionar aqui, vou lá em borda, na setinha, e consigo colocar todas as bordas. Você vê que já preencheu aqui, tá? Se eu selecionar minha tabela toda, basta clicar em cima dela quando aparecer aqui essa cruzinha, clicou, já selecionou aqui a tabela toda. E se eu clicar lá em todas as bordas, olha o que acontece. Ele preencheu a tabela toda com realmente as bordas que eu selecionei. Tá? Então você tem aqui preenchimento, que seria a cor da célula, né? Do preenchimento da célula. E tem as bordas, que é referente às linhas da tabela que você selecionou aí. Certo? Eu posso colocar também estilos rápidos no texto. Tem que selecionar primeiro, tá? Vou selecionar aqui. Olha lá, eu consigo colocar estilos rápidos no texto dentro da tabela. Bem facinho. Do lado posso configurar a cor do texto. Observação, tem que selecionar antes, tá? Senão não vai. Aqui é a cor do texto. Aqui embaixo você tem as opções aqui de borda, né? Aliás, de contorno desse texto. Eu percebo que ele está com um contorno vermelho, mas a cor de dentro do texto, a cor de preenchimento, está preta. Posso colocar aqui um laranja, que aí você vê melhor que ele está com o preenchimento laranja e o contorno vermelho. Aqui você tem cor do preenchimento, cor do contorno, e aqui embaixo posso colocar sombra. Olha lá, sombra, eu tenho reflexo. Certo? Essas opções aqui nós já vimos antes, na verdade, tá? Numa tabela não seria muito interessante fazer isso daqui, mas eu só estou explicando a ferramenta para vocês. Observação, não veremos todas, tá? Veremos realmente as mais interessantes, as mais importantes. Continuando aqui, eu posso vir para Layout. Já terminei o que eu queria nessa Layout. E no Layout é o seguinte, exemplo, eu quero excluir essas 4 linhas. 1, 2, 3, 4 linhas. Posso selecionar, vou clicar dentro, com o botão esquerdo, clica, segura e arrasta. Selecionei as 4. E vou clicar aqui em excluir. Aí eu coloco excluir linhas. Se eu clicar em excluir tabela, vai a tabela todinha. Tá vendo? Se eu clicar aqui em excluir colunas, também vai a tabela toda. Por quê? Porque eu selecionei basicamente células que estão em cada coluna. Então eu só tenho 3 colunas e selecionei no mínimo uma célula de cada. E eu entendo que eu quero deletar as 3 colunas. Porque tem células selecionadas nas 3 colunas ao mesmo tempo. Mas no meu caso eu quero deletar somente, eu quero excluir essas 4 linhas aqui. Aí eu venho para excluir e marco excluir linhas. Olha lá, só ficou somente aqui as 3, que é onde tem as informações. Se eu quiser inserir mais linhas, eu posso clicar aqui na última. Posso vir inserir abaixo. Olha lá, ele vai inserindo após a última linha selecionada. Se eu clicar nessa opção aqui e colocar inserir acima, ele vai inserir uma linha antes. Então, caso você esqueça de colocar alguma informação na ordem correta, você pode tanto inserir uma linha após quanto antes, né? Abaixo ou acima. Eu posso colocar também novas colunas. Eu posso inserir uma coluna à esquerda ou à direita. Exemplo, se eu clicar em telefone aqui e colocar para inserir à esquerda, ele vai inserir uma coluna antes da idade e antes do telefone. Olha lá. Tá vendo? Se eu quiser excluir essa coluna, basta clicar dentro dela, em qualquer célula, vir aqui em excluir coluna. Perceba que já deletou. Ah, mas eu quero criar uma coluna depois do nome. Beleza, eu vou clicar na coluna nome e tem aqui inserir para a direita, porque se eu quero depois do nome é para a direita, se eu quero antes do nome seria à esquerda.
Então, eu vou clicar à direita e ele já inseriu para a gente, certo? Agora, perceba o seguinte, que, por exemplo, nessa linha do nome, né, Daniel Marcos, o Daniel ficou na linha de cima e o Marcos na linha de baixo. Por quê? Porque essa largura da coluna nome está menor do que o nome Daniel Marcos, do que o texto Daniel Marcos. Então, se eu vim aqui e deixar minha setinha em cima dessa linha, aparecem duas setas pretas. Aí, com o botão esquerdo, eu vou clicar, segurar e arrastar para a direita. Eu vou aumentar a largura da coluna. Aumentei, agora tem espaço, ela ficou normal. Então, sempre quando não tiver espaço, ela vai fazer isso daqui, ó. Vai ficar uma linha embaixo da outra, uma palavra embaixo da outra, certo? Aí é somente aumentar aqui e tudo fica normal como era antes, ok? O que mais eu posso fazer em relação a essas colunas, essas linhas? Eu posso juntar várias células, tá? Que são esses retângulos aqui, e tornar somente um. Exemplo, esses aqui de baixo, essas 4 células, eu quero que fique somente uma linha para eu digitar um texto só. Basta selecionar, com o botão esquerdo, clica, segura e arrasta. Selecionou, eu venho para cá. Mesclar células. Olha lá. Agora tem somente uma, onde eu posso digitar. Certo? Bem facinho aí, bem prático mesmo. Outra coisa interessante. Eu estou aqui nessa célula. Aliás, nessa aqui, e eu quero dividir essa célula. Eu posso clicar nessa opção dividir células, e aqui eu faço o seguinte, ó, ele me pede o número de colunas e o número de linhas. Quero dividir aqui em basicamente 2 linhas. Vou clicar e veja, ele pegou uma coluna que eu tenho configurado lá, e dividiu essa linha aqui em 2. Ah, mas se eu selecionasse, vou apertar aqui Ctrl Z para poder voltar, voltei no Ctrl Z. Se eu marcasse aqui 2 colunas e uma linha, olha só. Ele fez assim, dividiu em 2 colunas e ficou somente essa linha. Tá? Essa daqui eu quero dividir em 3 colunas. Ele vai pegar essa linha aqui, vai dividir em 3 partes. Olha lá. 3 colunas. Ah, mas e se eu quisesse 6 células? 1, 2, 3, e embaixo 4, 5, 6. Aí não poderia ser uma linha, teria que ser 2 linhas. Porque aí seria 2 linhas, cada linha dividida em 3. Aí você teria 6. Entendeu aí? Então é assim que você consegue configurar essa questão de mesclar as células, né? E dividir as células também, certo? Outra coisa bem interessante é se você aumentar aqui a altura da linha, por exemplo, eu vou pegar aqui e vou aumentar os títulos. Basta colocarmos a setinha aqui em cima, aparecem 2 setas pretas. Com o botão esquerdo eu clico, seguro e arrasto para baixo. Aumentei a altura. Aí você vê que o texto ele fica sempre na parte de cima. Mas se eu quisesse que ele ficasse no meio, né? Até então para ficar esteticamente mais profissional, mais bonito, né? Eu posso selecionar aqui. Você clica, segura e arrasta, seleciona as 4. E nessa opção você tem os alinhamentos. Ok? Então você vê aqui, ó, ele está marcado à esquerda. Por isso que está do lado esquerdo aqui. Eu vou centralizar ele, ok? Só que eu quero que o texto fique no meio e não somente centralizado na parte de cima. Eu quero que ele centralize e fique no meio. Aí eu tenho essas 3 opções aqui. Ó, alinhado em cima, beleza? Embaixo e eu tenho no meio. Agora sim ficou mais interessante, né? Ficou mais profissional, ficou mais bonito. Então, são essas opções aí que você vai usar com relação às tabelas. Bom, design vai ser basicamente a parte visual, tá? E no layout, você tem aqui a questão de inserir as linhas, inserir as colunas, mesclar, dividir, alinhamento, tá? No design também, eu esqueci de falar uma coisa importante,
você tem a borracha. Ou seja, você pode selecionar aqui ela. Se você colocar aqui a borracha em cima da linha e clicar, você consegue ir apagando. Olha lá, só a parte que você quer. Tá vendo aí? Então você vai criando novos designs de tabela, né? Novos layouts de tabela. E você também pode desenhar a tabela. Eu posso clicar aqui em desenhar a tabela. Aqui embaixo eu faço o seguinte, ó. Aliás, posso puxar uma linha. Pronto, eu quero dividir essa célula em duas linhas. Eu coloco aqui o lápis em cima da linha, com o botão esquerdo, clico, seguro e arrasto. Soltei, beleza, já dividiu. Ah, mas eu quero dividir em duas colunas, uma menor e uma maior. Não tem problema, mesmo processo. Deixa em cima, clica, arrasta, apareceu aqui os tracinhos, soltou, já dividiu. Olha lá. Então assim você vai desenhando novos layouts para a sua tabela, certo? Então basicamente é isso daí em relação às tabelas, tá? Na próxima aula nós faremos uma tabela realmente mais profissional, né? Colocando essas ferramentas que nós aprendemos hoje, beleza? Então é isso, até a próxima aula.